Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de resoluções da banca IBAD. Na última aula fizemos a questão 28, nessa aula vamos resolver a questão 29. Gabriel deseja fixar um cabo de sustentação em uma parede, de modo que forme um ângulo de 30 graus com o chão, segundo o modelo abaixo. Ele já deixa o desenho aqui para facilitar. A parede tem 5 metros e ele pergunta o tamanho do cabo. Uma questão de trigonometria no triângulo retângulo. O que você precisa saber para resolver essas questões? Você tem que lembrar das 3 razões trigonométricas principais, que é o seno, cosseno e a tangente. O seno de um ângulo, a gente escreve assim, eu vou dizer o seno de θ, por exemplo. Isso aqui é igual a uma fração, onde embaixo eu coloco o valor da hipotenusa e em cima eu coloco o valor do cateto oposto ao ângulo. Cosseno de um ângulo, a abreviação é essa, então vou chamar esse ângulo de θ, é uma fração, onde embaixo eu coloco o valor da hipotenusa, e em cima o cateto adjacente a esse ângulo. E temos a tangente, que vai ser uma fração, onde embaixo eu boto o valor do cateto adjacente, e em cima eu coloco o valor do cateto oposto. Em questões padrões de trigonometria, onde a banca não se aprofunda tanto, ela cobra isso de duas maneiras. Deixa eu dar um exemplozinho para você aqui. Ela vai te dar o triângulo retângulo, e lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Representa o ângulo de 90 graus em geral por esse quadradinho aqui. E ela vai te dar o valor de 2 catetos. E observe que o triângulo retângulo possui 3 ângulos internos. E aí, no triângulo retângulo, a questão sempre vai pedir o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos agudos. Ou desse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ. Ou desse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Nesse exemplo, quem é o seno de θ? Então, seno de θ é uma fraçãozinha, onde embaixo você coloca o valor da hipotenusa, que nesse caso é 5. E em cima, no numerador, você bota o valor do cateto oposto, que nesse caso é 3. Então, em relação ao ângulo θ, ele está pedindo o seno de θ, o cateto oposto é 3. O oposto é o que está na frente. Então, o seno de θ é 3 sobre 5. Eu posso calcular também o seno em relação a beta. Então, em relação a beta, o seno é o cateto oposto, que nesse caso é 4. E a hipotenusa é 5. Vamos calcular o cosseno. O cosseno de θ, então, vai ser uma fração, onde embaixo você bota o valor da hipotenusa. Observe que a hipotenusa é 5. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E no numerador, você vai botar o valor do cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é o lado, então é 4. Lembrando que eu estou calculando o cosseno em relação a esse ângulo aqui. Então, cosseno de θ. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, vamos calcular o cosseno em relação ao ângulo beta. Vai ser o cateto adjacente, que é 3, sobre hipotenusa, que é 5. Agora, vamos calcular a tangente. A tangente de θ vai ser uma fração. Então, observe que eu estou calculando a tangente de θ. Então, nesse triângulo aqui, a referência é esse ângulo aqui. E olha para a nossa definição. É o cateto oposto. Então, o oposto é 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Então, a tangente de θ é o cateto oposto, que é 3, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é 4. Vamos calcular a tangente em relação ao ângulo beta. Nesse caso, em relação ao ângulo beta, cateto oposto é 4 e cateto adjacente é 3. A questão pode cobrar isso. Uma outra situação que a questão pode cobrar, ela te dá o valor do seno, do cosseno e da tangente. Então, por exemplo, ela vai dizer que o seno de θ, a gente viu que é 3 sobre 5, né? E aí ela não dá esse valor aqui. E eu vou chamar esse valor de x. Aí ela pergunta quanto é x. Ou esse x pode representar, por exemplo, a altura de um prédio. Alguma coisa contextualizando no problema. Aí você faz que o seno de θ é igual a
cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 5. E aí, quanto é que vale x? Então, é 3. Mas calma, isso aqui é para você aprender. Aí, seno de θ é x sobre 5, só que a questão diz que o seno de θ tem que dar 3 sobre 5. Então, você iguala. Ou seja, x sobre 5 é igual a 3 sobre 5. Fica fácil perceber que x vale 3. Só que aí nem sempre vai ser assim, você pode multiplicar cruzado. 5x é igual a 15, x é igual a 3. Por quê, pessoal? Pode ocorrer isso aqui, ó. Deixa eu apagar esse 4 aqui, ó. Em vez de ser 5, isso aqui vai ser 10. E o seno de θ vai continuar sendo 3 sobre 5. E aí, nesse caso aqui, quando você fosse resolver essa questão, você ia fazer a mesma coisa. O seno de θ é x sobre 10. Só que o seno de θ tem que dar 3 sobre 5. Aí você escreve que x sobre 10 é igual a 3 sobre 5. É fácil perceber que o x vale 6, mas resolvendo a proporção, 5 vezes x, 5x, é igual a 10 vezes 3, 30. X é igual a 30 dividido por 5, x é igual a 6. Professor, ainda estou com dúvida. Eu tenho um curso de trigonometria completo, está na descrição do vídeo. Vamos para a nossa questão. Então, a questão, ela quer saber o tamanho do cabo, que eu vou chamar de x. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, o 5 é o cateto oposto e o x é a hipotenusa. Então, eu vou usar aqui, no caso, o seno, porque o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí, nesse caso, eu tenho que o seno de 30 graus, ele vai ser uma fração, onde embaixo eu boto o valor da hipotenusa, que é x, e em cima eu boto o valor do cateto oposto, que é 5. Hipotenusa é x, cateto oposto é 5. Isso em relação ao seno de 30 graus. Só que acontece, pessoal, que 30 graus é um ângulo notável. E o seno de 30 graus, ele sempre vai dar 1 sobre 2. Então, os ângulos notáveis você tem que lembrar. Eu vou descrever a tabelinha aqui e cantar uma música para vocês. Então, nesse caso, 5 sobre x, ele tem que dar obrigatoriamente 1 sobre 2 quando você simplificar. É lógico que x vale 10. Resolvendo a proporção, x vezes 1 dá x, 2 vezes 5 dá 10. Letra C. Professor, como é a tabelinha dos ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Aí você escreve seno, cosseno e tangente. E a música é o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, veja só como ela é. Raiz de 3 sobre 2, 1 raiz de 3. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!